Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais uma videoaula com o professor Edgar. Continuando, né, essa videoaula, essa é a videoaula número 2 sobre PIS/COFINS. Eu já dei aqui noções básicas sobre PIS/COFINS. Ainda com as noções básicas, quem não assistiu o vídeo número 1, assista para poder compreender melhor esse vídeo aqui. Eu falei no vídeo 1 que nós temos algumas modalidades de pagamento do PIS/COFINS, sendo ele o cumulativo, o não cumulativo, o monofásico, o misto, o monofásico e o substituição tributária. O que eu quero falar aqui agora com vocês é sobre uma coisa extremamente importante e polêmica, que é a base de cálculo. Qual é a base de cálculo do PIS/COFINS? A base de cálculo é a receita bruta. Mas não é tão simples assim. Isso por quê? Porque o que é receita bruta? O que é receita bruta? Bom, gente, para a lei 1598 de 77, ele diz que receita bruta compreende a venda de... Deixa eu pegar aqui o conceito melhor para vocês verem. Ó. Isso aqui. Tá aqui, ó. Isso aqui compreende... Isso aqui seria o conceito de receita bruta. Receita bruta das vendas de serviços compreende o produto da venda de operações de conta própria e de serviços prestados. Bom, esse conceito ele vigorou durante muitos anos. É um conceito adotado pela Receita Federal. Quais falhas desse conceito aqui? Observe que ele fala aqui em conta própria. Olha aqui, ó. Deixa eu apontar aqui para você ver. Ó. Observe que ele fala aqui a venda de bens nas operações em conta própria. Ó, aqui, ó. Conta própria é quando você vende seus próprios produtos, certo? Quando você vende seus próprios produtos. Só que você tem empresas como, por exemplo, empresas de representação comercial que vende em conta alheia. Ou seja, não vende seus próprios produtos, vende os produtos dos outros. Isso abre a margem para o cara simplesmente chegar e dizer assim, eu não vou pagar PIS/COFINS, eu não vou oferecer a minha receita, porque a minha receita não compreende a venda de bens em conta própria, eu vendo em conta alheia. Então eu posso dizer que eu não tenho receita bruta. Quer dizer, abrir essa margem aí para esse tipo de empresa dizer uma coisa dessa. Então, o que aconteceu? Durante de 77 para cá, esse conceito de receita bruta, ele ficou bastante polêmico, ele ficou alternando, ele ficou variando. A Lei 11.941 trouxe uma definição de receita bruta, ainda não conseguiu realmente convencer o fisco, até que o fisco, em 2014, ele editou uma lei, a Receita Federal editou uma lei com o número 12.973/2014, entrou em vigor em 2015, que trouxe o seguinte conceito, esse conceito que eu vou mostrar aqui para vocês aqui agora, preste bastante atenção que ele é de extrema importância. Então, eu tenho aqui, ó. Observe que esse item aqui, ó, deixa eu apontar aqui para você ver. A receita bruta
de venda de serviços compreende o produto da venda de bens na conta em conta própria. Ou seja, isso já existia na Lei 1598 de 77. Isso aqui. Agora, ele trouxe mais outro conceito aqui embaixo. Ó, o preço da prestação de serviços em geral. Ele reforçou e abrangeu o que aqui falava de forma mais tímida. Então ele deixou mais claro aqui esse item 2. O item, esse aqui seria o item 1, porque aqui é o item 1, aqui é o item 2 e aqui é o item 3. Esse item 3 aqui, ó, olha o que apareceu aqui, ó, o resultado auferido nas operações em conta alheia, ou seja, o cara que tem uma representação comercial, ele já não pode mais dizer que a atividade dele não pode pagar PIS/COFINS porque não vende em conta própria. Mas o novo conceito de receita, ele traz a venda em conta alheia. O novo conceito de receita, aqui no item 4, ele foi extremamente sagaz, ele foi selvagem. Ele disse, olha, as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendida nos incisos 1 a 3. Ele está dizendo, o que não está aqui, não está aqui, não está aqui, mas é receita da atividade, você leva para a tributação. Isso trouxe para todo o universo contábil uma insegurança muito grande, o que os advogados gostam de chamar de insegurança jurídica, né? Uma insegurança fiscal muito grande. Por quê? Porque as pessoas elas não sabiam o que seria esse item aqui, ó, esse quarto item, as receitas da atividade do objeto principal. Ela não sabia. Até que ele emitiu, então, uma COSIT, eu não me lembro se é uma COSIT ou uma DISIT, de número 47, agora em 2017, onde ele explica, então, o que é essas receitas da atividade do objeto principal. Então, eu vou dizer o que é aqui agora. Bom, olha só, gente. Então, para a Receita Federal, esse item aqui, ó, ele representa toda a receita que a empresa tenha de forma regular. Como assim, Edgar? Regular? Regular, que eu quero dizer de forma continuada. Ou seja, é aquela receita que você tem no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril, no mês de... Por exemplo, se você tem um ganho de capital, a empresa tem um ganho de capital. O que é um ganho de capital? Ela vendeu um ativo imobilizado e desse ativo imobilizado ela fez o registro da depreciação. O valor líquido do bem estava a 10 mil reais e ela foi e vendeu por 15. Ela teve um ganho de capital de, 5 mil. Ela teve um ganho de capital de 5 mil. Esse 5 mil é uma receita do item 4? Não. Por quê? Porque não é continuada. Você tem uma receita hoje de ganho de capital e você não sabe quando da sua vida você vai vender outro bem. E se vender, não sabe se vai ter lucro. Então, ele não é continuada. Continuada é quando você tem uma atividade, uma receita de uma atividade que todo mês você tenha. Então, nós poderíamos chegar à seguinte conclusão. A receita desse item 4 poderia ser, por exemplo, um aluguel. Então, quando você tem um aluguel, você tem um prédio que você alugou para um inquilino seu,
todo mês você vai ter essa receita. Todo mês você vai ter. Então, como você tem essa receita, a Receita Federal, o fisco, considera essa receita de aluguel compondo, fazendo parte da sua receita bruta. Parece ridículo, mas é o que ela entende. Por quê? Porque você tem todos os meses essa receita. Você quer ver uma outra receita? Você tem receita de juros de duplicatas que você vende em atraso, né? O que você vende, o cliente paga de forma atrasada. Então, você vendeu por 10 mil e o cara atrasou, pagou 300 reais de juros. Essas receitas você vai ter todos os meses. Por quê? Porque todos os meses vai ter cliente pagando duplicatas atrasadas. Então, vai fazer parte da sua receita bruta. Você pode também ter receita de propaganda. Receita de propaganda. Como assim, Edgar? Você tem uma frota de ônibus e você chega lá naquele fundo do ônibus, lá, aquele vidro traseiro, aquele para-brisa traseiro, aquele vidro vigia traseiro, e resolve fazer propaganda de quem tem interesse em anunciar ali. Todo mês, então, você passa a ter uma receita de propaganda que você faz para algum cliente seu. Então, como é uma receita continuada, ininterrupta, corrida, tem todos os meses, faz parte do item 4 e compõe a sua receita bruta. Outra coisa, receita de juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio é um planejamento tributário. Tem um vídeo, você pode ir no YouTube, procure o meu canal, que você vai ver que, se esse vídeo que já estiver no canal, você pode dar uma olhada. E quem quiser saber sobre os juros sobre capital próprio, é um instrumento de planejamento tributário, que você vai entender melhor. Também seria uma receita continuada. E as receitas financeiras, em 2015, aquelas receitas que você tem no banco, né, de uma aplicação financeira que você tem, também é considerado uma receita continuada. Então, esse aluguel, essa receita de juros de atraso, essa receita de propaganda, essa receita de juros sobre capital próprio e essa receita financeira, ela iria somar-se, ela iria se juntar à sua receita operacional bruta. Ou seja, a sua receita do objeto social. Por exemplo, se você é uma empresa que vende telefone celular e periféricos, qual é o seu objeto social? Vender aparelhos telefônicos e periféricos. Toda vez que você vender aparelhos telefônicos e periféricos, você vai somar aquela venda à sua receita bruta, operacional bruta. Para a Receita Federal, receita operacional bruta para fins de tributação, é isso que eu falei, que eu estou apontando aqui na setinha, e mais esses itens aqui, ó, que é justamente o que está compreendido no item 4 da Lei 12.973. Essa lei aqui, ó, 12.973. Então, esse item número 4, aí você pode estar até perguntando, é a receita bruta, mais essas 5 receitas? Gente, olha, essas receitas é o que veio à minha mente, de maneira que consiga ser ininterrupta, ou seja, que todos os meses você tem. Se você conseguir pensar em algum tipo de receita que a empresa possa vir a ter todos os meses, vai compor a receita bruta pela Lei 12.973 de 2014. Porque já pensei de várias formas e não encontro uma outra receita que a empresa possa ter, que ela venha a ter de forma continuada todos os meses. Mas se você conseguir lembrar algo de alguma, se junta a essas receitas que eu acabei de colocar aqui. Então, o que acontece é o seguinte, ó, qual é a base de cálculo do PIS/COFINS? É isso que eu vou agora resumir, que eu comecei falando. Para efeito
de lucro presumido, para efeito de lucro presumido, que calcula pelo regime cumulativo. A base é o faturamento. Que faturamento, Edgar? É a mesma coisa de receita bruta, faturamento? Para o fisco, não. Para a contabilidade, sim. Para o fisco, faturamento é só a receita do seu objeto social. Ou seja, é aquela receita pela qual a sua empresa veio a nascer. Então, você é uma empresa que vende sapatos, então, tudo que você vender com sapatos e carteira e cintos vai fazer parte do seu faturamento. Se você tiver qualquer uma outra receita, qualquer outra que seja, por exemplo, receita de aluguéis, para o fisco, se você for lucro presumido regime cumulativo, não vai ser somadas, não soma ao faturamento, não soma isso aqui. Por quê? Porque você está no regime cumulativo. Então, só o faturamento é a base de cálculo. Agora, se você estiver no regime não cumulativo, aí a base de cálculo deixa de ser o faturamento e passa a ser a receita bruta. E para o fisco, receita bruta é diferente de faturamento. Para o fisco, receita bruta é a receita da atividade fim da venda de mercadorias, né? É isso aqui. É também a venda de a prestação de serviços, né? Número 3, o resultado em conta alheia, quer dizer, um escritório de representação quando vende produtos de uma outra empresa. E o item 4. O item 4 é toda a receita da atividade que não esteja classificado no item 1, no 2 ou no 3. Exemplo, essas 5 receitas que eu acabei colocando aqui, ó. Então, essas 5 receitas soma-se a receita do objeto social e toda ela é base de cálculo para que regime não cumulativo. Então, em síntese, cumulativo paga só em cima do faturamento, sem trazer mais nenhum tipo de receita para se adicionar a ele, vai só o faturamento, que regime é esse que vai calcular só em cima do faturamento cumulativo. E o não cumulativo é as somas de várias da receita bruta e mais várias outras receitas que a empresa tenha, de forma que continuada. Tá aqui. Bom, Edgar, então você já me explicou qual é a diferença de receita bruta e faturamento para o fisco. O faturamento fica com regime cumulativo e a receita bruta com regime não cumulativo. E agora eu preciso saber o seguinte, é só eu pegar a receita bruta ou o faturamento e aplicar o percentual? Não. Existe uma coisa chamada deduções. Olha, as deduções da receita bruta ou faturamento, caso você esteja no cumulativo, você trabalha com faturamento. No não cumulativo, com receita bruta. Você pode abater os descontos incondicionais. Que desconto é esse? É aquele desconto que está classificado, que está notificado em documento fiscal, que está na nota fiscal. Vou dar um exemplo aqui. Você vai e compra 3 telefones celulares e um deles está com um grande arranhão. E aí você chega para o gerente e diz, olha, os 3 celulares custam R$13.000, mas tem um que está com um arranhão e eu pago R$2.800 por causa desse arranhão. O gerente aceita, a nota fiscal vai estar lá R$3.000, você vai ver no campo, em um determinado local,
um desconto de R$200 e o valor líquido da nota R$2.700. Que desconto é esse? Incondicional. Não depende de nada mais daqui para frente para que esse desconto venha acontecer. Diferentemente daquele desconto que você compra o telefone celular por R$3.000, os 3 telefones, e o cara emite a nota fiscal de 3.000, um boleto de 3.000 e bota lá um recadozinho. Atenção, senhor caixa. Conceder um desconto de 5% caso esse boleto seja pago até o vencimento. Quer dizer, precisa de uma condição para você receber aquele desconto. Qual é a condição? Pagar no vencimento. Então, aquele desconto é condicional. Esse desconto que eu acabei de falar, esse segundo, não é dedução da base de cálculo. O que é dedução é o incondicional, que está na nota. Outra dedução são as devoluções. Devoluções e ou vendas canceladas. Tem o mesmo efeito aqui, mas não é a mesma coisa. Vou explicar. A venda cancelada é quando você faz uma venda, tira a nota do documento fiscal, e aí sai o seu carro para fazer a entrega lá no seu cliente. Quando você vai entregar o produto, seu cliente disse: olha, eu não quero mais não, porque vocês demoraram muito a entregar. E aí ele pega a sua nota fiscal, faz um memorando no verso, escreve lá porque o motivo pelo qual ele não está recebendo a mercadoria e devolve aquela mercadoria com a mesma nota fiscal que saiu do estabelecimento vendedor. O que é isso? Venda cancelada. Observe uma coisa. O produto não entrou no estabelecimento do comprador. 2. O comprador não emitiu uma nota fiscal de devolução para você. Isso quer dizer que se você faz a venda desse produto, o cliente compra o seu produto, são as 5 peças, o produto entra no estoque dele, 2 dias depois ele percebe que ele não quer 5, ele quer 3, devolve 2 peças, esse cara vai ter que tirar uma nota fiscal dele contra a sua empresa vendedora, com as 2 peças que ele não quer. Observe que o produto entrou no estoque dele e ele está devolvendo mediante uma nota fiscal dele. Isso é uma devolução. Então, a devolução, o produto entra no estoque do comprador e volta para o estoque do produto vendedor mediante uma nota fiscal de quem está comprando. Venda cancelada, o produto não entra no estoque do comprador e o produto volta com a mesma nota do vendedor. Para efeitos de dedução, tanto um quanto o outro você pode abater da receita bruta do faturamento. Você pode abater também o IPI quando ele vem destacado da nota fiscal, e ele só vai vir destacado da nota fiscal. Destacado na nota fiscal quando a empresa é industrial ou equiparada a industrial. Então, o IPI você pode abater, não compõe a base. E pode abater também o ICMS na condição de substituição tributária, que é aquele ICMS que o fabricante cobra do comprador. Vou fazer aqui uma observação, porque em 2016 houve um grande embate no STF para abater o ICMS normal, sem ser o ST. Porém, eu não coloco ele como uma dedução aqui de forma imediata, porque a Receita Federal ela não reconheceu a decisão do STF que mandava retirar o ICMS da base de cálculo, mandava retirar o ICMS contido no faturamento. Então, para você retirar esse ICMS normal, o ST não, o ST está lá, a Receita Federal já reconhece isso há anos. Só que para você retirar o ICMS que está aqui, ó, você teria que entrar com a representação, com a ação na justiça, pedindo essa retirada. Já existe uma jurisprudência, porque uma empresa entrou na justiça contra a Receita Federal, e essa empresa foi ganhando, perdendo, até chegar na última instância,
que é o STF disse: ICMS não é considerado faturamento, portanto, deve ser retirado do faturamento. Então, para você retirar do faturamento, você tem que entrar junto a... Você entra e ganha, porque já tem jurisprudência do STF. Porém, você precisa fazer isso. Então, eu vou fazer aqui essa observação, beleza? Então, essas são as deduções da receita bruta e tudo isso que eu falei é, então, a base de cálculo. Depois que você pega a receita ou faturamento bruto, abate os descontos incondicionais, as devoluções e vendas canceladas, o IPI, o ICMS, ST e, em algumas condições, o ICMS normal, você aplica as alíquotas para gerar o débito do imposto. Ok, gente? Então, na próxima aula, a gente continua com mais uma explicação sobre PIS/COFINS.